é a sua mentalidade que vai definir quem você é na vida. Preste atenção nisso aqui. Quantas vezes você já percebeu que sua maior batalha é interna? Porque a mentalidade que você tem vai definir tudo. O livro Cabeça de Campeão, do François Ducat, ele fala exatamente isso. A forma como a gente pensa define o rumo da nossa vida. Esse livro, ele é voltado especialmente para pessoas que trabalham com esportes. Tipo, profissionais do esporte, atletas, pessoas que têm um nível de exigência de performance altíssimo. E esse livro é voltado para atletas. Inclusive, uma observação. Quem trouxe esse livro aqui para o Brasil foi o próprio Joel J, que há algum tempo era atleta aí da natação e conheceu esse livro há muitos anos e viu que esse livro não estava sendo mais publicado, foi atrás do autor para relançar o livro aqui no Brasil. E aí hoje ele está sendo vendido por essa editora nova. Então, para você ver que é um livro que já veio, né? Já tem uma história aqui no Brasil por trás. E bastante interessante isso, né? Trouxe só como observação. Mas continuando, é o seguinte: o autor ele vai trazer ao longo do livro vários aspectos dessa performance que envolve, sim, o treinamento, envolve a disciplina, mas como ele é psicólogo, ele vai falar da psicologia por trás do sucesso, a psicologia por trás dos campeões. Então, esse é um livro muito denso, é um livro que traz várias histórias. Você tem um repertório infinito com esse livro, porque ele é muito interessante. Eu amei a leitura. E e sim, tem uma coisa ainda. Tem um plus, um diferencial gigantesco nesse livro, que é o mapa mental dos campeões. O autor, eu gosto muito de quem tem essa mente criativa. Eu sou muito criativa também. Então, o autor, ele faz um mapa mental dos campeões. E eu vou colocar aqui, vou tentar editar o vídeo e colocar. Mas o mapa mental é o seguinte: existem várias ilhas que você vai perpassar na trajetória, né? Você vai caminhar por essas ilhas até chegar ao famoso sucesso. Então, por exemplo, eu anotei aqui: tem a Terra dos Sonhos, tem a Montanha da Realização, a Árvore da Dificuldade, o Caminho da Obstinação, a Costa dos Demônios, o Mar do Conflito Interior, o Oceano das Dúvidas, a Ilha da Boa Loucura. Então, o autor ele vai trazer de uma forma muito didática tudo que a mente, né, tem preparado quando você está nesse caminho de vitórias, né, de mentalidade de campeão. E a mensagem básica, assim, por trás de tudo é o seguinte: todo mundo vai passar por terrenos difíceis, mas a diferença não é a ausência de obstáculos, certo? Mas a cabeça que você vai ter para atravessá-los. Pense, reflete nisso, como isso é poderoso. E vou começar a pontuar agora algumas partes que me marcaram mais. Primeira coisa, quando o autor fala o seguinte, no capítulo Check-up Mental, ele vai falar o seguinte: leve o seu sonho a sério. Nossa, quando ele falou isso, ele já me pegou. Porque muitas vezes somos sonhadores, certo? Somos pessoas que gostam de sonhar. Afinal, sonhar é de graça, não é mesmo? Sonhar não tem, você não paga, não tem preço. Mas há uma diferença entre você sonhar e você levar seus sonhos a sério e partir para a execução. Então, ele falou isso, me pegou, sabe? É uma frase que eu, a partir dessa leitura, começo a trazer comigo. E eu trago uma pergunta para vocês. Você está levando o seu sonho a sério? Sabe? Você tem um sonho especial que você quer realizar? Você se leva a sério como pessoa, sabe? Então,
Quando você começa a levar a sério você mesmo, seus sonhos, você começa a se dar os meios para chegar lá, a se permitir chegar lá. E mesmo em meio às críticas dos outros, mesmo em meio aos diversos obstáculos que você pode enfrentar. Segundo ponto foi a história de Venus, Serena e Richard Williams, uma família dos Estados Unidos que, a partir de um jogo na televisão, de ter visto um jogo na televisão, teve seu destino totalmente mudado. E eu vou contar essa história para vocês, certo? Havia o Richard Williams, e ele era um homem apaixonado por esportes. Ele vivia no subúrbio de Los Angeles e ele passava os finais de semana assistindo programas esportivos na televisão. Até que um belo dia, ele estava assistindo um jogo de tênis, mais especificamente a final feminina do Aberto da França, e ele viu um tenista recebendo um cheque de campeão pelo jogo de tênis. E aí ele teve a brilhante ideia de treinar as filhas dele para serem campeãs de tênis e ganharem o cheque e fazer a vida com isso, né? E, e aí o Richard, ele despertou para isso. Caramba, eu vou ser um eterno espectador da vitória dos outros, ou eu vou ser o próximo vencedor, o próximo vitorioso também. Ah, e detalhe, ele não tinha as filhas ainda. Ele levou a ideia para a esposa e disse para a esposa: Olha, que tal a gente ter mais filhos e colocar e treinar eles para serem campeões? E aí, deixa eu retomar aqui para não falar besteira com vocês, certo? É... Ó, vou ler aqui. A partir dali, Richard tomou decisões na contramão do circuito juvenil. Ele teve duas filhas, que foi a Venus e a Serena Williams, e ele não colocou elas para treinar de início nas competições que todas as crianças iam, porque ele via isso como algo tóxico, que ia, ao invés de fortalecê-las, ia fragilizá-las, sabe? Tirar a confiança delas. Então, o que ele fez? Ele protegeu o ambiente e focou na mentalidade das filhas. Autonomia, responsabilidade e principalmente alegria no processo. E a filosofia dele é: o melhor técnico que você pode ter é você mesmo. Ou seja, elas não iam estar dependentes do pai como treinador, nem de ninguém. Elas iam ter a autonomia, sabe, de conseguir ser vitoriosas e independentes. E aí teve uma frase que eu anotei, que o próprio Richard Williams teve essa frase do Richard Williams que eu quero ler aqui para vocês. Em outros lugares, as crianças aprendem a duvidar. Ouvem, olha aquele jogador, veja o que ele está fazendo. E se você ensina um aluno a olhar para alguém melhor do que ele olha para si mesmo, você não está fazendo nada de bom. Você não pode colocar dúvidas na mente de um aluno. E essa era a filosofia do Richard. Dessa era a forma como ele treinou as filhas. E o resultado foi que a Venus e a Serena Williams se tornaram referência no tênis feminino, se tornaram campeões, assim como ele planejou desde antes de elas nascerem. Então, é sobre isso, é sobre você acreditar em si mesmo, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa o que as pessoas pensem de você seguir aquilo que você acredita, sabe? É, ele fala também o tanto de críticas que ele recebia, sabe, do pessoal, tanto de opiniões também. Ah, você deveria levar elas para as competições. Ah, você deveria fazer isso, aquilo. E ele simplesmente ignorou, sabe? Ele confiou no que ele estava pensando. E é isso, sabe? É sobre a autoconfiança.
Você não está olhando para o que os outros estão dizendo, mas você seguir aquilo que você acredita. E essa foi uma história bastante que me marcou bastante, porque durante a minha infância eu não tinha essa mentalidade. Pelo contrário, eu acreditava nisso de que eu preciso ver essas referências e seguir o que as referências estão fazendo. E aí você termina tendo mil e uma referências e nenhuma delas vai revelar quem sua verdadeira essência, sabe? E é por isso que eu amo tanto essa leitura de livros, de psicologia, desse conteúdo, porque você começa a ter discernimento, sabe? Você começa a visualizar as coisas de uma forma diferente. E, gente, o que eu aprendi desse livro é o seguinte: existem mil formas de você ser vencedor em algo, seja no esporte, seja no seu trabalho, seja em várias áreas da vida. Mas o que vai fazer a diferença é a sua mentalidade. E é isso. Você tem uma mentalidade. Uma coisa que eu achei incrível também do livro, que são os princípios. De que adianta você ser vencedor, mas com os princípios errados? Então, o livro traz isso também. Princípio da humildade, princípio de honrar as pessoas que merecem honra na sua vida, princípio da gratidão, vários outros princípios. E eu recomendo super a leitura desse livro. Acho que vale muito a pena para quem está nesse processo de crescimento pessoal, de autoconhecimento. São ferramentas que ajudam a gente a ter uma melhor visão, mas que nos ajudam a ter mais clareza. E isso é essencial para que a gente possa alcançar os resultados, não que os resultados que segundo os padrões, né, que a gente está acostumado, mas os resultados que nós queremos, entendeu? Então, fica a dica de leitura, fica a sugestão. Obrigada por me acompanharem. Estamos juntos. Tem mais conteúdo e que Deus abençoe vocês. Tchau.